寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Manchúria e Birmânia, Manchúria ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados à Manchúria, como o Puyi, Shiroishi, o líder da Mongólia Interior, né? O que querendo ou não é importante neste vídeo, e entre outros vídeos, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais. E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E agora sim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Mas antes, eu vou precisar dar o contexto para vocês, né? Afinal, isso não simplesmente aconteceu do nada, né? Apesar que basicamente sim aconteceu do nada. Mas, enfim, vamos lá. Bem, durante 1930, né, o Japão ele invadiu a Manchúria, mais precisamente e literalmente em 1930. E já em 1931, o Puyi ele já passou a governar a Manchúria e o Japão ali, obviamente, manteve legalmente ali as suas tropas ali na Manchúria. E durante este tempo, de 1931 a 1939, uma série de incidentes, né, envolvendo o Japão, Manchúria e União Soviética, o Manchúria e Japão contra a União Soviética na fronteira foram acontecendo, né? E, obviamente, tiveram uns em baixa escala e outros em larga escala, como foi a Batalha de Khalkhin Gol em 1939, né? E isso acabou resultando no Tratado de Não Agressão entre Japão e União Soviética. E quando eu digo Japão, eu incluo a Manchúria nisso também. E obviamente, né, tempo vai, tempo vem, Segunda Guerra começou. E em 1943 teve a Conferência de Teherã, quando, né, os Estados Unidos, Inglaterra e a União Soviética, eles entraram em um acordo, né, que caso a Alemanha caísse e o Japão não se rendesse, era para os três sair no soco ali com o Japão, junto com a China. E, obviamente, né, isso meio que, de certa forma, ficou um tanto quanto, como posso dizer, suspeito ali, né? Afinal, a União Soviética não estava em guerra com o Japão, mas, né, Stalin queria, assim, territórios ali no Extremo Oriente, e a Manchúria seria bem para ele, afinal a China não era comunista e obviamente manter um estado tampão ali iria bem a calhar. Então, né, obviamente tempo vai, tempo vem, a União Soviética cada vez mais avançando na Alemanha e cada vez mais deixando soldados, mandando alguns soldados ali para a fronteira com a Manchúria. Afinal, ele teria, né, que cumprir esse tratado aí de Teherã, né, essa conferência de Teherã. E durante esse tempo a Alemanha acaba perdendo, acaba se rendendo em 9 de março de 1945, até que chega no dia 26 de julho de 1945, onde acontece a conferência de Potsdam, né, que era Winston Churchill, Truman e Chiang Kai-shek. E, obviamente, esse tratado, né, essa conferência de Potsdam, era para o Japão se render pacificamente e sem nenhum país invadir o Japão ou tacar umas nuke no Japão. E, obviamente, né, isso exigia uma série de cláusulas, e uma delas era tirar o exército do Japão, era desmilitarizar o Japão. Só que tinha uma coisa que preocupava o Japão. E se vocês pensaram na União Soviética, vocês estão certos. Justamente pelo fato de que o Japão queria ganhar tempo para continuar a guerra com a China e dominar mais territórios possíveis. Já a União Soviética queria ganhar tempo para o Japão se render e eles possivelmente, né, atacarem a Manchúria ou até mesmo outros lugares que o Japão estava.
já que seria muito fácil, afinal o Japão não teria exército, né? E querendo ou não, o Japão era um belo oponente ali para a União Soviética, mesmo sendo baixinho, ele era bom de briga. Ficou um tanto quanto suspeito para o Japão, afinal, o Japão já estava esperto não, com a União Soviética, afinal, por que eles não querem renovar o pacto de não agressão com a gente? Porém, os soviéticos eles disseram que iriam respeitar, né, todo o tempo limite aí do Tratado de Não Agressão entre os países. Mas isso não foi bem assim. Então, os japoneses eles passaram a mandar alguns espiões ali para a Manchúria, justamente para observar as linhas ferroviárias soviéticas. Afinal, o Japão não estava em guerra com a União Soviética ainda, então seria um tanto quanto tranquilo ali para o Japão ficar de olho na União Soviética, principalmente, né, no maquinário, observar se tem alguma movimentação de soldados, enfim, coisas de espião. E após um relatório, né, o Japão ficou confiante, falando que a União Soviética não tinha planos de invadir a Manchúria, né, / Japão, tão cedo, e que eles não tinham um preparo tão bom. Eles só tinham pessoas, mas não tinham um bom preparo. E até que no dia 8 de agosto de 1945, né, mais precisamente às 11 horas da noite, né, horário local perto ali da Manchúria, o ministro soviético das Relações Exteriores, o Molotov, esse mesmo que tomou um pau para a Finlândia em 1937, ele dá um aviso ali para o ministro japonês, afirmando que a partir do dia 9 de agosto de 1945, o Japão e a União Soviética estariam em guerra. Afinal, ele mandou ali a declaração. E adivinha o que ele fez? Exatamente. A partir da meia-noite e 1, virou dia literalmente, a União Soviética invade ali a Manchúria entre leste, oeste e norte, fazendo 3 frentes. E qual era o poder ali da União Soviética ali, né, quando eles decidiram atacar? Era simplesmente 1.577.000 soldados, 556.000 tanques, 3.721 aviões, e a Mongólia, shed pra caramba, adivinha quanto eles mandaram? Exatamente, 16.000. Já os japoneses, eles estavam com 665.000 soldados, 290 tanques e apenas 1.000 aviões. Os coreanos ali, né, que eram basicamente forçados a lutar pelo Japão, eles estavam com 336.000. Os soldados da Manchúria, eles estavam com 200.000. E já a Mongólia Interior, que eu tenho bandeira, mas não coloquei aqui, eles estavam apenas com 44.000 soldados ali para dar apoio ao Japão. Ou seja, foi uma treta das boas. Só que logo no início da guerra aconteceu um pequeno problema ali entre o Japão, a Manchúria e a Mongólia Interior. Bem, o que aconteceu aí de tão problema? O que aconteceu é que esses três acabaram perdendo a comunicação entre si. Ou seja, ficou cada um por si, mesmo assim, né, os três contra a União Soviética. Só que, né, querendo ou não, eles não tinham um plano, então um poderia acabar ferrando o outro. E se tivesse um ataque conjunto, uma estratégia certa, a guerra poderia ter sido diferente. E, obviamente, por mais que tenha tido essa falta de comunicação, o exército Kuomintang, tá? Não Kuomintang, Kuomintang, ele, apesar de ser um exército pouco armado, né, e um exército não tão forte, os bichos eram bravos. Os bichos eram bravos porque esse regimento, eles acabaram resistindo ali até o dia 18 de agosto, contra os soviéticos, e até mesmo dando algumas baixas soviéticas, fazendo alguns soviéticos de prisioneiros de guerra. E não só isso, mas também como criando vários bolsões aí na Manchúria. Em vez de ser uma invasão completa, foi uma invasão, mas ficou várias bolsinhas ali, né, vamos falar bolsinhas de ar,
espaços não preenchidos pelos soviéticos, que eram justamente os espaços em que este exército estava. Então, tipo, os bichos eram brabo. Só que tinha um outro porém também, né? Tanto os japoneses quanto os manchus, eles já estavam basicamente, né, acabados. Eles já estavam acabados, sem muito investimento. Então, o que eles começaram a fazer? Obviamente, táticas suicidas. E como eram essas táticas? Bem, os japoneses tinham os aviões e quando dava tudo errado, eles, tendo o Rekabanzai, ia para cima, kamikaze. E também, tanto os soldados manchus e japoneses, eles, como não tinham muitas armas antitanque, eles se enrolavam de bomba, deitavam debaixo de um tanque soviético, puxavam e bum! Porque isso fazia com que a esteira, né, acabasse zoando e, obviamente, né, os tanques não andam sem esteira. E os soldados ali da Mongólia interior, o que eles faziam? Bem, 80% ali dos soldados da Mongólia interior, eles acabaram desertando logo que o início começou, logo que a União Soviética começou ali a chegar perto de Harbin. Então, obviamente, eles já correram, já largaram tudo e foram embora. Eles são espertos, para falar a verdade. Só que aconteceu um pequeno problema ali, né? Um pequeno grande problema. Quando a União Soviética estava na Manchúria, combatendo os japoneses, parece que ela levou isso muito a sério. E não só combateu os soldados japoneses e manchus, como também acabou empacotando, né, vários civis, homens, mulheres, crianças. E, infelizmente, né, acabaram tendo, né, mulheres acabaram sendo violadas ali, tanto japonesas quanto manchus. E isso, né, obviamente, ninguém liga, afinal, né, quem ganha aqui conta a história e quem perde tem que aceitar a história contada. E ainda nesse mesmo tempo, o Hirohito, ele acaba soltando um discurso ali que não dá para saber se ele queria se render ou se ele queria continuar a lutar. Afinal, né, já passou uma bomba. E isso ficou meio que vago, esse discurso ficou meio vago e os soldados japoneses não sabiam o que fazer. Eles não sabiam se continuavam a lutar, ou se eles se rendiam, ou se eles desertavam. Então, a maioria deles passaram tipo, quer saber, mano, o Japão se rendeu e o Japão não tinha se rendido, então pra que eu vou estar aqui? Eu vou entregar minhas armas, entregar tudo aqui que eu tenho e sair de mão levantada ali para os soviéticos. E isso, né, ajudou a guerra ir muito mais rápido. Afinal, a União Soviética já planejava uma guerra rápida, senão ela já não teria mandado tudo aquilo de soldado, tanques e aviões ali direto para a Manchúria. E não só na Manchúria foi o combate, mas adivinha um outro lugar onde os soviéticos acabaram combatendo? Exatamente na Coreia do Norte. Então, eles acabaram fazendo alguns desembarques anfíbios ali na Coreia do Norte, só que eles não desceram muito mais que em Xi'an, que nesse mesmo lugar os americanos já tinham desembarcado ali, passando a ocupar já a Coreia do Sul, e a União Soviética, a partir daí, começou a passar a ocupar a Coreia do Norte. E foi a partir daí, obviamente, né, que a Manchúria caiu, que o Puyi ele acabou indo preso e que a invasão ali nas ilhas Kurila, né, ou eu não sei o nome em japonês, né, passaram a ser feitas também, que apesar de não ser Manchúria, aquilo ali também ficou conhecido como um combate da Manchúria, já que fazia parte ali da operação que ia invadir a Manchúria, a Coreia e tudo, que o objetivo mesmo era chegar no Japão, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dessa decoração. Me perdoe aí se ficou confuso, se vocês tiverem alguma dúvida, comenta. Não se esqueça de ver os vídeos do card de descrição, dá aquele apoio, curte, compartilha, se inscreve, passa para aquele seu amigo que gosta da União Soviética, que gosta da Manchúria, do Japão. Fala assim, mano, olha esse vídeo aqui, olha esse louco aqui vestido de manchu aqui com a bandeira da Manchúria e do Japão Imperial.
Passa para o seu amigo, para sua amiga, sei lá como você identificou os seus amigos, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, segue lá no Insta, curte a página do canal no Face. Enfim, falou e fui!